A paz do Senhor a todos. Que Deus nos abençoe grandemente, mais e mais, pela sua palavra. E a gente está aqui mais uma vez para transmitir a palavra de Deus. Infelizmente, a igreja ela ainda não foi liberada, né? E dá para prever que será uma das últimas das coisas a ser notada nesse país, infelizmente. Estão liberando praticamente quase tudo, mas as igrejas ainda não. É como se Deus não fosse tão importante, né? Mas não é por isso que nós vamos parar de semear a palavra, parar de pregar o evangelho. Você que está aí se preparando com a sua Bíblia: pastor, eu esqueci da minha Bíblia, não peguei ainda. Por favor, sai um pouquinho, levante lá, pega a sua Bíblia. Vamos acompanhar a palavra de Deus. Tem algo muito especial para nós nesta noite. Fala sobre a nossa filiação com Deus e como isso aconteceu, né? Então o obreiro César está aqui do meu lado. Ele vai fazer uma oração pedindo a Deus, rogando a Deus que nos use na sua palavra e agradecer a Deus também pelo privilégio de estarmos aqui, de sermos ungidos por Ele para levar a palavra dele, ser chamado por Deus, né? Para transmitir somente a palavra, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração, vamos orar então. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, amém? Então feche os teus olhos, ligue teu pensamento neste momento em Deus e esqueça de tudo. Vamos buscar por Ele, somente Ele pode nos ajudar nesse momento tão difícil. Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, Pai, sabendo, Senhor, que o Senhor está ouvindo a nossa voz, a nossa oração, o nosso clamor, Pai, porque a Tua palavra ela é bem clara quando ela diz, Senhor, que nós devemos invocar o Teu nome, clamar ao Senhor, que o Senhor está ouvindo. Neste momento nós queremos pedir, Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa, Pai, os nossos pecados, apaga, Pai, todas as nossas transgressões, traz ao nosso coração, Pai, a alegria da Tua salvação, e fala com a gente nessa noite, Pai, usando, Senhor, esse instrumento, este homem que o Senhor tem ungido, Pai, para falar aos corações dos Teus filhos, Pai. Que cada coração nessa noite seja aberto, Pai, e que a Tua palavra possa penetrar, Senhor, no mais íntimo, no mais profundo, Pai, de cada coração, e que cada um de nós possa verdadeiramente se sujeitar, Pai, com todo o coração a Tua palavra, confiando, Senhor, apenas no Senhor e na Sua palavra, e não confiando, Senhor, em palavras de homens, mas confiando somente no Senhor, porque o homem pode falhar, mas o Senhor é fiel, o Senhor permanece para sempre, e a Tua palavra, Pai, está firmada nos céus. Nós queremos Te agradecer por essa oportunidade, por esse privilégio, por esse momento que o Senhor preparou para nós. Por isso, Pai, fala com a gente. Em nome de Jesus nós queremos ouvir a Tua voz. É o desejo do meu coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Você pegou sua Bíblia? O pastor está no celular. Amém. Abre em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 3. Nos versos 1 em diante, vamos meditar um pouquinho. Nós vamos em vários livros aqui, eu marquei algumas coisas aqui. Depois nós vamos em Salmos, eu vou procurar não estender muito para poder ler esses livros, para você ver que, é claro que eu não vou poder mostrar em todos os livros, a gente teria que ficar aqui, eu acho que o resto do ano, né?
Então a palavra ela se renova e ela é repetitiva muitas vezes. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus ela afirma as coisas que Deus quer que nós aprendemos, ela afirma muitas vezes, ela confirma muitas vezes. E aqui no capítulo 3 de 1 João, o título diz assim, ó: Deus é Pai. Ele é o que? Pai. Deus é santo. Seus filhos são também santos. Não é maravilhoso isso? Vamos meditar um pouquinho, igreja. Vamos ler a palavra de Deus. Vede que grande amor, versículo 1, nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos seus filhos. Por essa causa, por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Vamos ler de novo? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. A gente conversa com os membros, a gente está diariamente com os membros, a maioria, obreiro, e a gente vê as pessoas falando que ela se sente mais sozinha agora, os amigos não são os mesmos. Mas é exatamente isso. Quando você assume ser filho de Deus, você quer imitar Deus, e o mundo odeia isso. Os amigos não são mais os mesmos, as amizades mudam. O mundo que antes te amava para te destruir, agora te odeia, porque você está contra o mundo, porque o mundo nunca esteve a favor de Deus. E aqui Deus está dizendo: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Pastor, que amor é esse? O amor de Deus demonstrado para mim e para você é o Filho dele na cruz. Não há amor maior do que esse, do que dar a vida a seus amigos. Jesus morreu por mim e por você. Versículo 2 diz assim, ó: amados, agora somos filhos de Deus. Agora aconteceu, somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Olha só, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Por que há uma grande mudança quando você aceita o Senhor Jesus Cristo? Porque você aceita Ele pela fé no coração, mas sem poder vê-lo. Aí Ele deixa uma promessa que um dia o veremos como Ele é. Isso tem que estar no coração dos filhos de Deus. Às vezes a gente vê pessoas vivendo, confessando o Evangelho, mas vivendo como se nunca fosse encontrar Jesus. É triste isso. Versículo 3 diz assim, ó: assim mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança, assim como ele é puro. Eu sei que há muitos métodos que o ser humano inventa para melhorar, para abandonar o pecado. Tem gente que até consagra cachaça, outros consagram carteira de cigarro. Eu nunca vi isso na palavra de Deus.
A Bíblia diz que os salvos, aqueles que se tornam filhos de Deus, devem abandonar os vícios. Abandonar o vício é fazer o quê? Abandonar. É deixar de lado. Você não precisa mais daquilo ali. Por quê, pastor? O seu coração agora entendeu que você é filho de Deus. Assim mesmo, versículo 3: assim mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança. O que me purifica, por exemplo, uma vez uma sobrinha minha, ela disse que estava fazendo uma campanha de lavagem da alma. Poxa, gente, a Bíblia ela é melhor. O que é purificar? É limpar, é se afastando do pecado. Aqui está dizendo que a esperança de ver Jesus um dia, a esperança de vê-lo me purifica. Com essa esperança eu sei que aquele pecado ali vai tirar essa chance minha. Aí eu vou fazer uma escolha. Eu quero ver Jesus, eu quero ver como Ele é. Ainda Jesus vai mais longe. Ele disse que nós seremos semelhante a Ele. Imagina, nós pecadores ficar parecido com Cristo aqui na terra, e depois teremos um corpo parecido com o corpo de Jesus. Imagina a grandeza disso. Está reservado galardões, recompensas. Eu sei que isso está na Bíblia, mas não é por isso que eu quero ir para o céu. Eu almejo em meu coração ver Ele, contemplar Ele, olhar as mãos furadas de Jesus, que é a prova do amor dele por mim. Quer dizer, a prova do amor do Pai dele por mim. As feridas nas mãos de Jesus, nos pés de Jesus, é a prova de que Ele me tornou filho, porque eu acreditei naquela prova de amor. A esperança de ver Jesus um dia como Ele é, porque a Bíblia diz que nós o veremos como Ele é. Hoje é em parte, hoje nós cremos em Jesus, mas não vemos como Ele é. Ele nos vê até o íntimo do nosso coração, mas nós não. Mas um dia o veremos, e essa esperança é o que nos purifica. Quando a pessoa ela começa a sonhar com o céu, quando essa pessoa começa a sonhar em ver Jesus, ela começa a escolher servir a Deus, imitar a Deus, e ela começa a desprezar o mundo. Aí o mundo passa a odiar. O mundo passa a odiar, porque ela não quer mais o mundo. Vai ali em Filipenses comigo um pouquinho. Eu quero que você leia algo comigo. Filipenses, deixa eu achar certinho aqui para não dar nada errado para você aqui. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 5. Eu já vi algumas pessoas dizer que isso é impossível acontecer. Se fosse impossível, por que Deus deixaria os discípulos, Paulo, escrever isso? Leia comigo. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. E agora?
Se ele diz que nós temos que ter em nós o mesmo sentimento de Jesus, é porque nós o veremos um dia. Se você pegar uma criança agora e perguntar para ela assim: tu quer ser o que quando crescer? Ela vai dizer o quê? Eu queria ser igual ao pai, eu quero ser igual à mãe. O herói da criança quem é? É o pai ou a mãe? Ou é os dois, né? O seu herói quem é? Depois que você entende a palavra, você quer imitar Deus. Você quer se tornar parecido com Ele. Sabe, eu não choro por o carro. Eu não passo a noite orando porque eu quero alguma coisa. Eu não consigo. Às vezes eu choro porque eu não sou igual a Jesus ainda. Eu estava com o obreiro essa tarde, conversando com ele sobre a palavra. Eu estava comentando com ele: César, por que Deus insiste tanto conosco? Porque nós conversamos um assunto à tarde sobre os sinais que os discípulos fizeram. E tinha uma convicção neles que nada os abalava, nem a própria morte abalou eles. Eles morreram pelo Evangelho. O que aconteceu dentro dos discípulos? O que houve com Paulo? Que as cartas mais fortes de Paulo foi escrita quando ele estava preso. Eles viviam a fio de espada o dia inteiro. Eles apanhavam em cada cidade que chegavam. O que houve com esses discípulos? Aí ele pergunta: o Evangelho ele acabou lá? Esse Jesus Cristo era só o Jesus dos discípulos, não é nosso agora? E eu lendo a palavra, isso foi à tarde, com o obreiro César, ele está aqui, o que fez a oração. E mais tarde, ali umas 5 e pouca da tarde, eu peguei a Bíblia. E eu vi Deus confirmando toda a nossa conversa. Na realidade eu não tinha uma mensagem pronta. Em alguns dias Deus dá, mas hoje não. Só que eu entendi que no decorrer da conversa que eu tive com o obreiro sobre a palavra, ele estava preparando a mensagem, mesmo sem eu saber. Você que é pai, que está me ouvindo, você que é mãe, pensa um pouquinho no seu filho agora, ou na sua filha. O que você faria por eles? Você morreria pelo seu filho? O que você faria? Vou lhe fazer uma pergunta aqui, que eu quero que você pense. Existe essa epidemia, essa enfermidade. Você pensa mais em você ou nos seus filhos? Eu duvido se você pensa mais em você. Não, você pensa nos seus filhos. Você pensa mais nos seus filhos do que em você mesmo. Por quê, pastora? Você ama. Isso é o amor de Deus também, só que o amor de Deus é maior. Ele vai além da nossa compreensão. Quantas vezes nós já erramos? E quantas vezes Ele nos perdoou? Quantas vezes o negamos? E quantas vezes Ele estende a mão de volta? Que amor é esse, igreja? Que amor é esse que nos constrange? Que amor é esse que nos deixa sem palavras?
A Bíblia diz que nós somos filhos e que nós podemos ter em nosso coração o mesmo sentimento que teve Jesus. Jesus, ele se tornou carne, ele encarnou, ele não reencarnou, ele encarnou, ele nunca foi carne. Ele veio no corpo de um ser humano e ele sofreu todas as tentações e provou para a gente que é possível vencer isso. Ele foi homem, menino, depois cresceu, foi homem, sofreu tentações, foi perseguido, foi caluniado, chamaram Jesus de endemoniado, blasfemaram contra ele, cuspiram no rosto dele, e ele continuou amando. Vamos ler de novo. Tendes em vós mesmo, tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus. Às vezes parece impossível. Eu vi pessoas dizer para mim: é impossível isso. Senão, não é impossível. É possível. Mas é necessário desejar isso, buscar por isso. Eu já perguntei para os meus netos, quando eu tinha meus filhos pequenos, o Bruno e o pastor Silas, eu perguntava para eles: tu quer ser o que quando crescer? Eu quero ser igual ao pai. Eu ficava muito contente com isso. Em parte porque eles queriam me imitar, mas em parte eu queria coisa melhor para eles. Eu não queria que o meu filho fosse pedreiro, como eu sou. Eu queria algo melhor para eles, dar um estudo. Deus deseja a mesma coisa, algo melhor. Aí ele trouxe o filho dele para melhorar tudo. Eu quero que você vá comigo ali no livro de Gálatas. Livro de Gálatas, capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4 em diante. Preste atenção no que você está lendo, amém? Vindo, porém, a plenitude do tempo, olha só, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar o que estavam sobre a lei. Em Gálatas 3:10 diz que quem está na lei hoje está debaixo de maldição. Você está na graça agora, não está mais na lei, ele te resgatou da lei. Vamos lá. 5. Para resgatar o que estavam sobre a lei, a fim de que, olha só, recebêssemos a adoção de filho. Versículo 6. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai, meu Pai. Olha só, o 7. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você é filho? E Deus está te cobrando para te abençoar? Quando o teu filho está na tua casa e ele pede quanto é que é o valor do almoço, igreja, eu não estou aqui para censurar ninguém, eu não estou aqui para lutar contra a igreja nenhuma. Eu só estou pregando a palavra. Eu quero a verdade. Eu entendi isso aqui, eu quero que você entenda. Porque quando você está na igreja e ele diz que você vai ser abençoado porque você pegou um envelope, botou uma quantia de dinheiro, aí você vai ser abençoado, então você ainda não é filho.
Porque o filho não age assim, o filho não barganha com o pai, o filho... Eu não consigo entender esse tipo de pregação, eu não consigo. Não é que eu não consigo entender, eu me expressei errado, eu não consigo aceitar. Por que o senhor não consegue aceitar? É que eu sou filho. Quando você vai na geladeira do papai, da mamãe, você não pede: mãe, eu posso abrir a geladeira? Não, você é filho. Mas se eu, estranho, chegar na tua casa, eu não vou abrir a geladeira, eu não sou filho. Poxa, eu vejo pastores que o povo está com medo, o povo está em crise emocional, o povo está sendo bombardeado psicologicamente. Aí tem pastor que vai lá para pedir dinheiro. Eu não consigo entender esse negócio. Eu não estou reclamando. Olha, eu tenho aluguel atrasado, eu tenho cartão da igreja que eu uso para pagar, eu tenho filhos que estão na obra, eu tenho o pastor Maicon na obra, eu tenho o obreiro Antônio na obra, eu tenho o pastor Silas na obra, eu tenho os obreiros na obra aqui. A gente fala da palavra entre nós aqui e ninguém fala em dinheiro. E nós sabemos que nós precisamos de dinheiro para sobreviver. Só que nós também sabemos que nessa crise e nessa pandemia, como falam aí, eu tenho um pai. Eu tenho um pai, sabe? O nome dele se chama Senhor dos Exércitos. Ele é o meu pai. A obra não é minha, a obra não é do César, a obra não é do Celídio, a obra não é do Vardomiro, não é da Assembleia de Deus, a obra é do Filho de Deus. Será que eu sou grego? Será que estou falando aqui o que? Em japonês? Chinês? Deus me livre. Você chama Deus de pai, mas você paga para ser abençoado. Se chama Deus de pai e faz uma campanha de tantos dias para ser liberto. Para aí. Você é filho. Olha para tua casa. Quer saber o evangelho? Olha para tua casa. Olha para tua casa. Olha para os teus filhos. O evangelho está aí. Aí imagina que Deus é pai. A única diferença é que Deus não tem esposa. Nunca teve, nem vai ter. Estão dizendo aí que uma santa não sei o que lá é esposa do Espírito Santo. Não fala besteira. Não fala do que você não sabe. Deus nunca se envolveu com mulher. Jesus nunca se envolveu com mulher, nunca sentiu desejo, sabe? Nunca desejou casar. Ele é Deus. Ele não precisa disso como nós. Você é filho. Você acredita na Bíblia? Você crê na Bíblia de verdade? Abre Mateus 7. Mateus capítulo 7. Eu vou rapidinho, vou ler e vamos já para outros livros, para nós não nos estendermos muito. Porque às vezes as pessoas veem uma live de 40 minutos, muito longa. Se começar a assistir, não para mais, porque a palavra vai envolver ela. Aqui diz assim, ó, Mateus capítulo 7, versículo 7. O título diz assim, ó: Jesus incita a orar. Olha só: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-vos-á. Olha o versículo 9: qual dentre vós é homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai. Olha só, vosso Pai. Ele está se declarando, ó, vosso Pai, eu sou o teu Pai. Quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas ao que lhe pedires.
Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. O mandamento que ele mandou guardar: ame ao Senhor e ame aos homens, faça para eles. Se o filho te pedir um peixe, você vai dar o que para ele? Uma cobra? E Deus não é igual? Quer dizer, melhor, né? Vamos ver em Salmos 131. Salmos 131. Vamos meditar um pouquinho no que este livro abençoado. Eu amo muito livro de Salmo, amo todos os livros, né? Mas o livro de Salmo é extraordinário, é maravilhoso. Capítulo 131, e o versículo 1 diz assim, ó: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como esta criança é a minha alma para contigo. Aí Deus fala assim, ó: espera, igreja, no Senhor, espera, filhos, desde agora e para sempre. Vamos ler em Provérbios também, que eu marquei aqui para não esquecer. 30, versículo 7. Provérbios capítulo 30, um pouquinho na frente da sua Bíblia. Provérbios capítulo 30, as palavras de Agur. Preste atenção no que este homem fala. Diz assim, ó, Provérbios capítulo 30, versículo 7: duas coisas te peço, não mas negue, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me dê nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue. Às vezes, quando o crente prospera, sem ter uma espiritualidade boa, ele passa a negar Deus. E diga quem é o Senhor, passa a se achar inteligente, passa a não depender mais de Deus. Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Ele pediu: não me dê muita riqueza e nem me dê muita pobreza, mas se Deus querer te colocar algo na tua mão, para você abençoar o necessitado, abençoar a obra de Deus, você ter uma vida melhor, saiba que Deus vai cobrar de você, por cada centavo que Ele colocar nas suas mãos. Saiba que Ele vai cobrar de cada palavra que você soltar de sua boca. Ele vai cobrar no juízo. A Bíblia diz que Deus, Ele abomina as riquezas mal adquiridas. Não está proibindo do crente ser rico, Ele está proibindo o crente se tornar rico e ficar besta. Está entendendo? Achar que aquela riqueza ali, porque ela conseguiu, não. Riquezas e poder vem da mão de Deus. A tudo Ele dá força. Só lê 1 Crônicas 29, 14 em diante. Vai ali ver. Deus dá força a tudo. Tudo é do Senhor. Salmos 24 diz que a terra e tudo que é na terra pertence ao Senhor. Agora eu te pergunto: você quer herdar a terra? Eu tenho uma notícia pior que o coronavírus. Pastor, como assim? 2 Pedro, capítulo 3,
segunda epístola de Pedro. Abre Apocalipse, vai ter Judas, primeiro, segunda, terceira, segunda e primeira de João, depois vai vir Pedro. Segunda Pedro 3, três 10 diz assim, ó: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, na qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Por favor, pega a minha Bíblia ali, a linguagem viva. Eu quero que ele leia para mim uma Bíblia que eu tenho aqui, uma linguagem viva. Tem pastor que não gosta, eu já vi pastor que não gosta dessa Bíblia. Eu gosto. Então, aqui está dizendo que a terra será queimada a fogo, tudo que existe aqui vai ser queimado a fogo. Não é isso que Deus está querendo te tornar herdeiro. A Bíblia diz que o reino de Jesus Cristo nunca terá fim. Em Lucas, eu já li várias vezes, tem Mateus, tem Marcos, mas a parte que eu mais gosto é em Lucas. Esclarece melhor para mim, no meu ver, né? Que o anjo aparece para dar notícia aos 3 pastores e disse que o reinado dele nunca terá fim. Essa é a herança que ele quer, um reino eterno para você. A terra vai pegar fogo. Aí eu vejo crentes que vivem em função da terra. No outro vídeo eu já preguei que se você vive pela terra, você é inimigo da cruz de Jesus. O Filho de Deus, ele sonha com Deus, em ser parecido com Deus, em ter o sentimento do Filho de Deus. É nisso, o que ele almeja, é isso. Amém? Eu quero que o obreiro leia, que você escute naquela linguagem ali, 3:10, 2 Pedro. O dia do Senhor virá com toda certeza, tão inesperadamente como um ladrão. Então os céus desaparecerão como um terrível estrondo, e os corpos celestes serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo quanto está nela serão queimados. A terra vai ser o quê? Queimada. É essa a herança que você quer? Então ela vai ser queimada um dia. Só que daí haverá um grande vazio no seu coração, porque você não guardou o azeite, você não guardou a sua lâmpada acesa, o Espírito de Deus em você. Quer ver uma coisa? Como Jesus confessa isso, que Pedro falou aqui, através do Espírito Santo, em João 17, 24, Evangelho de João, 4º livro do Novo Testamento, capítulo 17, versículo 24. Olha a confissão de Jesus. Olha só a confissão de Jesus. Isso aqui é maravilhoso. Eu li isso aqui. A oração sacerdotal de Jesus, ele orou pelos discípulos. Ele fala assim: eu também oro por todos aqueles que virão crer na tua palavra. Você crê na palavra de Deus, você crê em Jesus, você recebeu o poder de ser filho de Deus. Então para de se comportar como se fosse servo. Se você leu comigo Gálatas 4:7, eu não sou mais servo, mas sim filho. Mas o senhor não serve a Deus? Sim, agora com um degrau a mais. Sou filho, sirvo ele não como simplesmente como da lei serviam. Eu sou filho agora. Ele, porque eu criei em Jesus, eu sou filho agora. E ninguém pode mudar isso, está escrito. Vamos ler João, Evangelho, 4º livro, capítulo 17, versículo 24. Olha a confissão de Jesus ao Pai dele em uma oração. Olha a oração do Filho de Deus: Pai, a minha vontade é que, olha só, é que onde eu estou esteja também comigo os que me deste,
para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, olha só como ele ora: Pai justo, o mundo não te conhece, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Você, amado, que está me ouvindo agora, você sabe que Jesus foi enviado de Deus, então você é filho. Não anula isso, por favor. Não compra o que já é teu. Olha para mim, igreja, por favor. Não compra o que é teu. Você não é só servo, você é filho agora. E sendo filho, você é herdeiro. Não compra o que já é teu. Você é herdeiro de Deus por causa de Jesus. Em 1 Pedro diz que eles estão mercandejando a palavra de Deus. Faça isso. O dízimo é bíblico, não foi anulado como muitos malucos aí estão falando que foi anulado. Não foi. Só que o dízimo não é dado porque você quer ser dizimista, porque você agora é filho. É prazeroso isso. Você quer ajudar a obra de Deus, não é porque você quer chamar a atenção do pastor, não, porque agora você é filho. Você ama a obra de Deus, não é porque você ama a obra de Deus, porque você achou um lugar simplesmente para congregar, não, é a casa do teu pai. Tudo que você faz na igreja, você faz porque sabe que é o teu pai que está ali, foi ele que gerou aquilo ali, foi ele que, o pastor não gerou nada. O pastor é tão dependente, ou ele é mais dependente que você ainda de Deus. Eu me sinto assim. Você acha que eu consigo permanecer aqui na obra por causa de quem? Porque eu sou forte? Não. É a mão dele que me sustenta. O fôlego que eu tenho está só no nariz, mas o próprio fôlego de vida é ele, e habita em nós, habita em mim, habita em você. Por favor, não compre o que já é teu. Não tente convencer Deus por uma quantia de dinheiro. Você que não congrega conosco, amém? Que você tem a sua igreja, ou é da Assembleia de Deus, ou não importa a placa, ou é da Igreja da Graça, ou quadrangular, ama a tua igreja, ajude o teu pastor. Ele não é perfeito, e ele vai errar com você. Quando ele errar com você, ora por ele. Assim como você erra e fala como teu pastor, e o teu pastor não te condena, não deve condenar. E você pisa o pé na jaca, como o ditado, né, popular. Poxa, eu pisei o pé na jaca. Poxa, eu acho que eu dormi fora da casinha hoje. Você vem até o pastor e o pastor ele não te condena. Eu não condeno, eu aconselho. Pastor, eu errei feio. Eu digo para ela que Jesus a perdoou e para ela lutar contra isso, contra o erro. Por quê, pastor? Porque eu também cometo erros. Eu não vou viver numa aparência porque eu sou pastor. Os meus obreiros me veem quando estou triste. Hoje mesmo um irmão chegou aqui. O que é que houve, pastor? O senhor está aborrecido? Eu estou triste. Mas o senhor é pastor? Eu sou pastor. Ainda sou um ser humano. Choro, tenho sentimento, às vezes tenho medo, e vou para a palavra, para que a palavra me encoraje, e o medo vai embora. Josafá também teve medo. Jesus Cristo olhou para a cruz e também fez uma oração: se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele é para a cruz. Não abandone a sua posição de filho, amados, por favor. Segura firme. Quando alguém disser que você tem que dar uma certa quantia, que Deus vai te abençoar, não faça. Não é bíblico, é antibíblico. Mas você deve ter amor pela obra de Deus. Ajude o teu pastor, ajude a obra. Se tiver alguma coisa precisando da casa de Deus, vá lá com carinho, faça. Deus vai recompensar você.
porque você fez com amor. Ninguém que planta vai plantar algo sem ter consciência que vai colher. É natural isso, mas não é pela colheita, é pelo prazer de servir a Deus que você faz. Mas haverá colheita. Amém, amados? Medite sobre isso. Medite bastante. Você agora é filho de Deus. Feche um pouquinho os teus olhos. Pai querido, o que foi lido aqui não foi lido em nenhum jornal importante, muito menos em uma revista. O que foi anunciado aqui foi conquistado para mim e para essa pessoa na cruz do Calvário. Eu vivi, Pai, um tempo na religião. Eu fazia porque eu achava que era certo, mas lendo a Tua Palavra, e quando eu fui selado com o Espírito Santo no mês de abril, os meus olhos se abriram para a verdade. E não foi ninguém que me convenceu, um humano, não, foi a Tua Palavra. A minha casa mudou, a minha vida mudou, a minha espiritualidade deu um salto muito grande, quando eu entendi que eu era filho, e que eu não tinha que provar nada para ninguém, mas eu precisava me convencer que eu recebi, quando criei em Jesus, eu fui adotado como filho. Foi maravilhoso quando eu descobri isso. Todos vocês que estão agora orando comigo, vocês são filhos porque vocês têm fé em Jesus, e a minha filiação é pela fé no Filho de Deus. Quando ele ressuscitou, ele disse para Maria: diga aos meus irmãos que eu subo para a Galileia. Filhos, ele tem um pai. Ele disse: meu pai, por que tu me abandonaste? Meu pai, perdoa eles. E ele chamou os discípulos de irmãos, porque Jesus sabia que o sangue dele os tornava filho, e o mesmo sangue me torna filho. O mesmo sangue tornou você filho de Deus. Eu te glorifico, Pai, porque isso está em meu coração. Deus, se eu não me engano, esta é a 8ª transmissão. Eu não perdi um minuto aqui sequer, e nenhuma transmissão para falar em dinheiro. Por que, pastor? Por que, Pai, que eu não falei isso? Porque eu sei que o Senhor sabe das coisas. Eu sei que o Senhor conhece a minha necessidade. O que eu mais desejo, Pai, não é ter dinheiro na igreja. Eu desejo muito ter a necessidade da igreja suprida. É bom, mas o que eu mais desejo é dizer: levanta e anda. E você que é filho de Deus, você tem essa unção em você de dizendo: levanta e anda. Tem igreja que tem muito dinheiro, mas não tem mais o levanta e anda. Eu oro para que Deus acorde essas igrejas, que elas possam dizer novamente: levanta e anda. Toma o teu leite e vai para casa. Você é filho de Deus e é herdeiro de Deus. Você é herdeiro da unção do Pai. Você é herdeiro do Espírito de Deus. O Consolador está em você. Não perca isso. Não deixa ninguém tirar isso de você. Não deixa que ninguém engane você. E que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seus corações. Eu oro pelo país, pelo meu país. Eu oro pelo mundo inteiro. E a maldade, meu Pai, que está nesse país, estão escondendo o tratamento para essa epidemia. Esses não são os filhos de Deus que estão fazendo isso, pois os filhos de Deus são aqueles que praticam a justiça. Assim como Jesus Cristo inocente morreu para que muitos se salvassem, Ele morreu por toda a humanidade, e a humanidade hoje mata para ganhar dinheiro. Não são os filhos de Deus que fazem isso, são os filhos do maligno. Pai, eu oro em favor desse país, e eu desejo de todo o meu coração que esses que ouviram essa transmissão guardem em seus corações: eu sou filho do Deus vivo,
e não abandonem essa posição por nada deste mundo. Eu entrego tudo e todos em tuas mãos e te agradeço, para a honra e glória do nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus, filhos e filhas do Deus vivo. Em nome de Jesus, fiquem na paz do Senhor. Amém.